Alô, teste. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Deu uns 5 minutinhos de atraso regimental aí. Vamos, então, dar início ao primeiro colóquio do Instituto de Física nesse semestre. E, infelizmente, o professor Caetano não pôde estar aqui presente, então ele pediu para eu apresentar o Daniel. Então, só falar muito rapidamente. Daniel é um amigo de longa data. É um prazer recebê-lo aqui. Foi ótimo ter você essa semana, os papos e tudo. E, além de, bom, amigo e tudo, é um grande colaborador em pesquisa também. Então, só para falar algumas poucas palavras sobre o Daniel, Tudo bem? ele fez doutorado em Física pelo UFRJ em 2015 e atua agora como engenheiro de pesquisa no 35 Lab da Nokia Bell Labs, na França. E o foco atual dele está no desenvolvimento de dispositivos fotônicos, de todos os pontos de vista, inovadores, claro, e circuitos integrados para telecomunicações. Então, formação básica em física e sempre também, como a gente tem esse perfil, interfaceando essa física e engenharia aí. Ele tem uma experiência anterior bem significativa em pesquisa e desenvolvimento de dispositivos fotovoltaicos e passou por várias instituições importantes no mundo, no Photovoltaics Institute of France, Nanoscience and Nanotechnology Center, CET2N, na França, e no Fraunhofer Institute for Solar Energy, na Alemanha. No Brasil, ele ficou 10 anos como professor assistente do Cefet. Ele fez um trabalho fantástico lá no Cefet, onde até hoje a gente recebe alunos do nosso grupo de pesquisa que passaram como alunos do Daniel no Cefet. Então, No Rio, Cefet do Rio. no Cefet no Rio, verdade, Rio de Janeiro. E a gente ainda recebe nosso grupo de pesquisa no Rio de Janeiro, alunos que passaram pelo Daniel, que ainda têm interesse em pesquisa em células solares, em fotodetectores. E desde 2007 ele mantém essa colaboração estreita com o LabCem na PUC. Com a minha presença agora aqui na USP, a gente está, então, também fazendo esse laço agora na USP. E desde 2023 ele participa de grupos de pesquisadores brasileiros no exterior que defendem políticas para contribuir com a educação, ciência, tecnologia e inovação no Brasil, mesmo à distância. Então, Daniel é uma âncora lá na França, onde a gente, nesse processo de colaboração, tem alunos interessados, a gente conversa com o Daniel, manda para lá, então, assim, a gente ainda tem esse processo de formação que ele continua fazendo, mesmo trabalhando numa empresa, e ainda contribui com a formação de qualidade para brasileiros. Então, é um prazer imenso ter você aqui, foi um prazer imenso a gente passar esses dias juntos conversando. Bom, por favor, o palco é seu. Vamos lá, Daniel. Bom, muito obrigado, Germano, pela introdução bem gentil, pela longa amizade de longa data, por abrir as portas do laboratório, professor Alain também, professor Guilherme aqui. Então, a gente está nessa colaboração do CNPq, que abriu esse edital que permite a colaboração entre pesquisadores brasileiros que estão no exterior e instituições brasileiras, né? Então, na figura do Germano e do Guilherme, a gente tem um projeto CNPq aberto, ativo, onde a gente consegue colaborar. Então, foi um prazer estar aqui tanto na PUC do Rio quanto na USP essa semana para trocar figurinha e colaborar ativamente com a pesquisa. Bom, eu sou Daniel Mischa, então vai ficar claro daqui a pouco o que é o 35 Lab, lá na França, né? Então, eu sou funcionário da Nokia Bell Labs, né? Que tem uma unidade na França, que é dentro do 35 Lab. E é uma honra poder estar aqui hoje falando para vocês sobre como a fotônica pode proporcionar um mundo melhor conectado. A gente vai falar de telecomunicações, sistemas óticos de telecomunicações, etc. E é uma honra também poder estar aqui representando o Bell Labs, que esse ano faz 100 anos. Então é, de certa forma, uma celebração e eu vou contar para vocês um pouquinho a história desse laboratório incrível que é o Bell Labs. Aqui então está o sumário da apresentação de hoje. Eu vou falar rapidamente sobre o que é o 35 Lab. Depois eu vou passar um pouco para o histórico do Bell Labs, esses 100 anos do Bell Labs. E aí depois eu vou entrar propriamente dito no tema de hoje, que é o sistema de telecomunicações, falar de sistemas de comunicações óticas, falar um pouco da teoria da informação e os limites de comunicação entre um ponto A e ponto B, de velocidade, de troca de informação, etc. E depois eu vou entrar propriamente na fotônica para a gente discutir um pouquinho os limites hoje dados também pelos dispositivos e circuitos integrados. Bom, então o 35 Lab, né, ele na verdade, para explicar corretamente,
ele é um laboratório conjunto de 3 instituições, né, importantes de pesquisa, a Nokia, o CEA Leti, lá da França, e a Thales, também uma outra empresa francesa. Então, essas 3 empresas colaboram juntos, compartilham infraestrutura, etc., para poder fazer pesquisa em dispositivos. Então, a gente está ali a 25 quilômetros ao sul de Paris, a gente está nessa região aqui, que é o Plateau de Saclay, que o governo francês está tentando implementar o chamado Silicon Valley europeu, né? Então, tem muitas instituições importantes, grandes écoles francesas, né, que estão presentes ali, grandes instituições de ensino, de pesquisa, centros nacionais de pesquisa e várias empresas, dentre elas, né, a empresa que eu estou trabalhando hoje, que é a Nokia. Então, aqui está a foto da fachada lá do 35 Lab, né, que está na esquina, bem em frente ao Instituto d'Optique, o Instituto de Óptica da França, que é onde trabalha, por exemplo, o Alain Aspect, que foi Prêmio Nobel 2022 de Física, né. Bom, então o acrônimo 35 vem dos semicondutores 35, né, que são compostos pelas colunas 3A e 5A da tabela periódica. O silício é o semicondutor mais famoso, né, na coluna 4, e aí combinações do grupo 3 e 5 formam outros semicondutores também que têm propriedades ópticas interessantes. O arseneto de galho, fosfeto de índio, antimoneto de galho, nitreto de galho e todas as combinações, né, que formam aqui ligas sobre esses compostos também a gente trabalha. A gente trabalha com todos esses materiais no 35 Lab, né? Então, a gente é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, cujo objetivo, né, é, de fato, desenvolver e inovar, e a gente também é responsável por pequenas linhas de produção da pesquisa, né, dos dispositivos que saem da pesquisa e desenvolvimento para aumentar o TRL dessa pesquisa, dessa atividade, e também gerar transferência industrial. Tá? A gente tem toda a cadeia de produção lá dentro, né? Desde da simulação e a modelagem multifísica, passando pela fabricação, né? Epitaxia, o teste no nível do wafer, a montagem, o back-end, né? Que é a clivagem, os tratamentos de facetas, o teste dos dispositivos e, no final, a montagem e encapsulamento desses dispositivos para diversas aplicações. Então, aqui está um pouco a foto da nossa infraestrutura. A gente vai ter ali as 2 técnicas de crescimento lá dentro, né? Tanto o MBE, que vocês têm aqui no laboratório de novos materiais semicondutores, também um reator. A gente tem diversos MBEs, tá? Diversos MOCVDs. A gente tem toda uma infraestrutura de processamento, de sala limpa, né? E, como eu falei, de caracterização e de montagem e encapsulamento dos dispositivos no final. Então, isso é o 35 Lab, tá? Então, aqui eu passando rapidamente já para o próximo tema, que é falar um pouquinho dos 100 anos do Bell Labs, né? O Bell Labs, na verdade, então, foi fundado em 1925 e esse nome vem, de fato, né, originário lá do Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, que criou um pequeno laboratório, depois foi transferido. Enfim, essa história, esse começo da história aqui, a gente vai pular um pouquinho. Em 1925, então, ele já fazia parte do conglomerado da AT&T, lá nos Estados Unidos. E a gente vai ter ali a fundação, né, do Bell Labs, e a gente vai ter, então, já nos anos 20, muitos resultados importantes. Então, o Bell Labs, acho que para quem já conhece, já sabe, toda a grandeza desse laboratório, que já gerou 10 prêmios Nobel, né, o prêmio Turing e prêmios Emmy, e etc., pelas descobertas e invenções que foram realizadas lá dentro. Então, já nos anos 20, né, a gente tem diversos pontos importantes ali da história, como a primeira ligação transatlântica, a transmissão de televisão, etc., e a demonstração aqui da natureza ondulatória da matéria, em 1927, que vai gerar o primeiro prêmio Nobel do Bell Labs em 1937. Tá? Aí depois, anos 30, né, os anos 40 são anos bem importantes para o Bell Labs, onde a gente vai ter a invenção do transistor, que vai gerar o segundo prêmio Nobel da instituição, tá? Então, que vai revolucionar toda a informática, né, nessa época, e particularmente aqui o desenvolvimento da teoria da informação por Shannon, que foi feito no Bell Labs também. Então, isso é muito importante, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Tá? Nos anos 50, eu vou só sublinhar aqui a descoberta, na verdade, a invenção da primeira célula solar, tá? O patenteamento da tecnologia de laser, que foi feita pelo Bell Labs, e aí outras descobertas que vão gerando o prêmio Nobel. Nos anos 60, bem interessante, né?
Pesquisadores do Bell Labs vão, então, descobrir a radiação cósmica de fundo num acidente, né? Acho que todo mundo aqui conhece a anedota. Estavam estudando lá radar, um sistema de radar, e aí para qualquer lado que você girava o seu radar, você via, sempre tinha um fundo de radiação que chegava, e enfim, estudando tudo isso, chegou-se na conclusão que era uma radiação que vinha do cosmos e que vai gerar ali uma prova do Big Bang, né? Tem a invenção da CCD, a invenção das pinças óticas, né? Depois, na década de 70, desenvolvimento da linguagem de computação C. Então, bom, tem muitas coisas aqui, é difícil falar de todas elas, né? Em 1980 aqui eu vou só sublinhar a descoberta dos pontos quânticos coloidais, né, que deu o prêmio Nobel recente, em 2023, por Louis Braun. E eu tenho ali também o armadilhamento de átomos, a descoberta do efeito quântico, o efeito Hall quântico fracionário, e assim sucessivamente. Vindo para uma linha mais recente, né, aqui o começo da pesquisa com qubits topológicos no Bell Labs, e, bom, já nos anos 2020, né, aqui recentemente, o que eu gosto bastante, eu gosto de falar bastante, é o desenvolvimento e a instalação da primeira rede celular na Lua, que foi enviada no começo do ano. Tá? Então, aqui é um pouco da história do Bell Labs, né, completando 100 anos esse ano. É bem interessante estar nesse ecossistema. E aí, para os presentes na sala, eu espero que dê para todo mundo. A gente vai ter uma surpresa aqui no final, a distribuição de um brinde que o pessoal enviou lá dos Estados Unidos para vocês. Espero que vocês gostem. Bom, então vamos entrar no tema aqui do colóquio de hoje, que é o sistema de telecomunicações. A gente vai chegar na fotônica daqui a pouco, mas aí eu decidi começar com esse slide para justificar um pouco toda a pesquisa e desenvolvimento nessa área do conhecimento em telecomunicações. Eu acho que é bem óbvio, né, a importância das telecomunicações, mas não custa nada a gente demonstrar o quão importante isso tem sido nos últimos anos. Então, aqui eu tenho dois gráficos, eu não consegui encontrar um gráfico só que mostrasse tudo. Na verdade, são duas quantidades diferentes. O consumo de dados anuais de 70 a 2020 e o tráfego total de dados. A diferença entre os dois é que aqui a troca de informação entre sistemas e humanos, e aqui basicamente é todo o tráfego, que envolve também comunicação máquina a máquina, o que é bem importante hoje em dia, né? Dados data centers que fazem inteligência artificial, machine learning, etc, etc. Mas aí a gente vai ver aqui, né, um começo bem tímido, mas bem importante, invenção da internet ali na década de 90, 80, 90, troca bem pouco significativa de dados. Aí a gente vai ter o primeiro, bom, não o primeiro, mas enfim, o motor de pesquisa mais importante, né, o Google, surgindo aqui na década de 90, comércio eletrônico começando também, depois redes sociais e streaming, né, que vai impulsionar bastante aqui nos anos 2000 a troca de dados entre usuários, e a gente chega ali já em 2015 no primeiro zettabyte por ano de troca de dados de informação. Zeta é o prefixo para 10 a 21, né? É muita coisa, é muito dado trocado, tá? E aí nos anos 2020 a gente chega ali da faixa dos 5 zettabytes por ano, o que obviamente vai, bom, continuar essa tendência exponencial, vai ser continuada aqui com o surgimento e a integração de diversas plataformas de inteligência artificial, começando com a OpenAI e todas as outras que vão surgindo ao longo do tempo. E a previsão é que em 2030, então, a gente já esteja ali na faixa dos 400 zettabytes por ano. Então, a gente vê a evolução e a necessidade de que os sistemas de informação atendam a essa demanda, né? E a gente precisa desenvolver sistemas que cheguem nesses novos limites. Tá? Bom, e para que a gente possa entender um pouco, né, o sistema de telecomunicações, para poder desenvolver coisas novas, inovar, a gente precisa entender como se dá a comunicação e os limites da comunicação. E aqui eu vou falar um pouquinho da teoria de informação desenvolvida por Shannon em 1948. Bom, sempre que eu tenho a troca de informação entre um ponto A e um ponto B, né, eu tenho aqui um interlocutor e uma receptora, eles querem trocar uma informação, uma mensagem, né? E aí a gente tem as definições, né, desse sistema. Eu tenho aqui a fonte, eu tenho o destino, eu tenho o dispositivo que a fonte usa, que é o transmissor, para mandar a informação através de um canal para o destino, que vai ter um aparelho receptor para poder decodificar essa mensagem, essa informação, e eu tenho uma fonte de ruído presente no sistema. Isso é importante mencionar, e inclusive está presente lá no desenvolvimento inicial da teoria da informação.
que atrapalha, né, essa troca de informação. Bom, trazendo para uma lógica mais atual, hoje em dia a gente quase se comunica muito pouco pessoalmente, né? A gente se comunica mais com as pessoas através de dispositivos de viva voz, por exemplo, através de meios de comunicações mais clássicos. Então a gente precisa entender como é que se dá essa troca de informação entre dois dispositivos, né? Como é que se dá, como é que acontece isso aqui, né? Entender como isso acontece, com que velocidade, com que limites são impostos nessa troca de informações. Indo um pouco mais além, fazendo perguntas um pouco mais detalhadas, né? Quais são as lógicas de codificação dessa informação que eu tenho que aplicar para que os dispositivos possam se entender, tanto codificação quanto de decodificação, né? Os algoritmos de correção de erro, porque nessa troca de informações, dada a introdução de ruído, eu vou ter erros acontecendo, né, nesse canal. Então, como eu posso melhorar isso através de algoritmos? Qual a capacidade do canal de comunicação? E qual o melhor meio de transmissão de informação entre esses dois pontos? Isso tudo já foi parcialmente respondido em 1948 por Shannon, né, no Bell Labs, lá nos Estados Unidos, no Murray Hill, o nosso headquarters, né, que publicou na revista da época, que era interna mesmo, né, do sistema Bell, de informação. O artigo é muito bonito, é bem grande, assim, para quem tiver interesse, eu aconselho ler, que é uma figura original do artigo. E aí ele vai propor, primeiro que é nesse artigo que ele propõe e mostra que um sistema binário de informação é o mais eficiente possível, tá? E a partir daí, então, ele não inventou o sistema binário, mas ele provou que o sistema binário é o ótimo para uma troca de informação entre dois pontos. O bit, né, é a palavra para esse sistema binário, dígito binário, então a informação vai ser decodificada em bits. Aqui, uma palavra que tenha duas letras, eu vou ter 2 octetos, né, e cada octeto aqui correspondendo a uma letra. Então, um H é dado por essa combinação de zeros e uns, um I com essa combinação de zeros e uns, isso forma um hi ou oi em inglês, né? Então, tudo isso aqui já estava lá no paper original do Shannon. Bom, e aí para eu passar a informação de um ponto A ao ponto B, o que a gente faz hoje, basicamente, para que a gente codifique, né, esses zeros e uns, é fazer sistemas de altos e baixos, por exemplo, né? Ligados e desligados, passa corrente, não passa corrente, etc. Ou seja, um low e high. Então, aquele meu sistema de códigos, né, de zeros e uns pode ser transferido de um dispositivo a outro através, por exemplo, de correntes, como eu falei, ou um trem de pulsos, de sinais de tensão, num fio, num cabo elétrico, ou como a gente vai ver daqui a pouco, luz, através de luz, se eu faço um laser ligar e desligar, por exemplo, né? Então, eu vou ter aqui a transmissão da informação, que vai ser sujada aqui por minha fonte de ruído. No final, o que era alto e baixo limpinho vai eventualmente sofrer uma distorção. Eu vou eventualmente conseguir ou não conseguir identificar aquilo como um 0 ou como um corretamente. Eu vou ter alguns elementos ali no limite do que é um 0, o que é um 1. Pode ser que ele flipe, né? Aqui eu deixei eles certinhos, mas pode ser que o meu sistema novo ele decodifique isso como um 1. E aí, como é que eu faço para que eu recupere a informação original? Existem algoritmos de correção, como, por exemplo, o próprio Shannon, no artigo original, propôs a repetição 3 vezes do envio da mensagem, por exemplo. Tem que ser um número ímpar para que você possa fazer o desempate, né, entre duas informações que sejam contraditórias. Ele já propôs, por exemplo, um sistema que não é tão efetivo de repetição 3 vezes da mesma mensagem. Então, toda mensagem é repetida 3 vezes e lá o receptor consegue identificar o que é, se ele puder comparar as 3 mensagens. Existem algoritmos de correção de erro muito mais avançados, esse não é o mais avançado, mas enfim, ele levou tudo isso em consideração quando ele escreveu esse paper e propôs a equação do limite de capacidade, que eu vou chegar nela daqui a pouco. Bom, então, como eu falei, existem diversos sistemas de comunicações que evoluíram ao longo do tempo, né? Começando ali com o telégrafo, onde eu tinha a transmissão de informação através do código Morse, né? Chaveamento ali de correntes elétricas que passavam por cabos elétricos a longas distâncias e eram decodificados depois. O receptor tinha também o seu alfabeto do lado de lá e ia traduzindo a mensagem, né?
Aqui está uma foto do Bell, tá? Passando o primeiro telefonema transatlântico, enfim, eu não sei exatamente historicamente onde se coloca, mas aqui é o Graham Bell. Então, depois do telégrafo, a gente teve diretamente a invenção do telefone, rapidamente, né? Depois a transmissão de informação através de ondas de rádio. Aqui a primeira antena de rádio instalada, peguei essa foto lá, dados históricos da I3E. E, mais recentemente, a comunicação ótica, onde eu tenho basicamente aqui, ao invés de ondas eletromagnéticas ou de cabos elétricos conectando dois pontos, eu tenho basicamente uma fibra ótica, né, onde eu coloco luz de um lado, essa luz codificada entre zeros e uns, né, ligado e desligado, e do lado de lá eu vou receber essa luz um receptor vai decodificar isso, né, os zeros e uns, e traduzir a mensagem. Então, aqui eu tenho como foi a evolução ao longo do tempo, né, da capacidade dessa troca de informações, né, desses meios de troca de informação. Essa unidade aqui é o B vezes L, na verdade é a largura de banda vezes a distância, né? Então essa é uma grandeza muito típica utilizada para caracterizar o sistema. Não adianta você ter uma ótima largura de banda, onde você passa muitas frequências, mas o seu canal, por exemplo, ele tem muitas perdas e você não consegue transmitir para uma distância muito grande. Então, para caracterizar corretamente, a gente faz o produto, né, entre B e L, para ver, ao mesmo tempo, a velocidade e a distância que chega, né, a esses sistemas de comunicação. Então, a gente começa com o telégrafo no século XIX, final do século XIX, o telégrafo ali com pouca troca de informação, depois telefone, cabos coaxiais, né, elétrico, depois eu começo com micro-ondas. A gente vê aqui uma progressão aqui logarítmica, né, que muda um pouco de velocidade quando eu começo a fazer a telecomunicação através de sistemas óticos. Então, as fibras óticas são implementadas, as primeiras fibras óticas na década de 70, 80, e aí eu vou começar a ter depois sistemas de multiplexagem que eu vou falar a partir de agora. Bom, então, sistemas óticos de comunicação, a gente começa a cada vez mais entrar no tema desse colóquio. Sistemas óticos de informação se baseiam, então, na transmissão de informação através da luz. Então, a luz ela é codificada em zeros e uns, então eu tenho um sinal elétrico eventualmente vindo de uma fonte, de um telefone ou, enfim, de um dispositivo como celular. Bom, celular não, que é por rádio, né? Mas eu tenho um telefone ou um computador que está conectado na internet. Eu tenho um sinal elétrico que vai ser convertido em um sinal óptico. Como é que isso é feito? Eu tenho um transmissor, né, com uma circuitaria elétrica, que vai chavear um sistema óptico, um laser, por exemplo. Eu posso ligar e desligar esse laser e eu tenho meu estado on-off, ou 1 e 0, né, que vai ser injetado na fibra óptica, vai percorrer uma determinada distância. Obviamente tem perdas, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. O detetor óptico, eletroóptico do lado de lá, recebe essa informação luminosa, converte em informação elétrica e eu tenho uma circuitaria ali de receptor para converter em informação elétrica e poder ser decodificado num outro computador do outro lado da linha, né? Então, as fibras ópticas foram um meio importante, né? São um meio de comunicação, de transmissão da informação mais importante dos últimos anos, inseridas ali na década de 70, 80, e as fibras ópticas são feitas de material, né, que é de SiO2, é o quartzo, né? E aqui a gente tem a curva típica de perda, né, da fibra óptica em função do comprimento de onda. E aí a gente percebe essa curva aqui, né, para não se confundir com todas essas linhas que existem aqui. O importante é isso aqui. A fibra óptica, então, ela é um núcleo, ela é composta desse núcleo, desse material que eu falei, com índice de refração mais alto, ela é surrounded, ela é envolta com material com índice de refração mais baixo, né? E aí, por um fenômeno de reflexão interna total, a luz vai caminhando ali dentro sem se perder, né? Ou perdendo pouco. E aí eu tenho, conforme a luz se propaga dentro dessa fibra, eu tenho perdas, né? Eu tenho perdas ali dentro. Essas perdas dadas pela absorção do material, propriamente dito, né? A interação da luz com a matéria. E eu tenho aqui, basicamente, algumas bandas onde as perdas são menores. E os sistemas de telecomunicações hoje são basicamente baseados em transferir informação nesses comprimentos de onda, né? Dessas duas bandas ópticas aqui, né? Essa aqui é a banda que a gente chama de banda O,
com um comprimento de onda ali da faixa de 1.300 nanômetros ou 1.3 micrômetros, e eu tenho a banda C, que está ali em torno de 1.550 nanômetros ou 1.55 micrômetros, tá? Então isso é bem importante para os sistemas de comunicação e isso vai justificar a escolha, por exemplo, de materiais que eu vou usar para produzir os lasers, né, e produzir os receptores que podem atender a essas faixas de comprimento de onda. Aqui rapidamente para mencionar a importância disso, né, a gente tem hoje em dia já os próprios continentes interconectados por cabos óticos. Cabos óticos são conjuntos de fibras óticas, né, cabos compostos de muitas fibras óticas. E aqui eu tenho então um pouco mapeamento em 2016 de todos os cabos óticos submarinos que existiam no mundo. E o mapa de cores aqui é a capacidade de troca de informação de cada um desses cabos, né? Indo do cinza, que é o mais clarinho, para o vermelho mais intenso, eu aumento, né, a quantidade de troca de informação da capacidade dos cabos. Tá? Primeiro, só para mencionar, o primeiro cabo transatlântico, transcontinental instalado foi um que saiu da França, de Lannion, na Bretanha, e veio aqui para a costa leste dos Estados Unidos, se não me engano, Nova York. Isso feito por uma empresa que é detida pela Nokia hoje. Então, a gente falou de fibra ótica e a importância da fibra ótica não só para as telecomunicações. A fibra ótica ela serve para outras aplicações. Uma vez que eu tenho instalado toda essa infraestrutura, a gente começou a usar as fibras óticas para outras aplicações, o que é bem interessante, né? Não só para as comunicações, mas tráfego de dados entre servidores. Quando um servidor vai treinar uma máquina, fazer machine learning, eventualmente elas não estão necessariamente no mesmo data center, né? Trocam informações. Isso não é telecomunicação. Não estou comunicando, duas pessoas não estão se comunicando, né? São máquinas se comunicando para fazer uma tarefa. Eu tenho hoje em dia também aplicações em sensoriamento, onde eu uso a fibra ótica, e aí como o fenômeno é óptico e ele depende de parâmetros externos, por exemplo, o índice de refração de uma fibra depende da temperatura. Então eu posso fazer um sensoriamento de temperatura onde a fibra ótica está aplicada. Eu posso fazer um sensoriamento sísmico, porque a pressão também vai mudar. Bom, primeiro que a fibra vai vibrar, né, eventualmente vai mudar o índice de refração também. Eu posso fazer, então, isso aqui é um estudo bem interessante de vibrações, né, sísmicas, seja na água, seja terremoto ou maremoto, com fibras óticas, tá? E hoje em dia já existe também transporte de energia propriamente dita, de potência através de fibras óticas. Então tem esse artigo aqui que saiu recentemente do grupo na Alemanha onde eu trabalhei, onde o pessoal estudou a inserção de potência mesmo, luz com uma potência alta na fibra ótica e vai percorrer um caminho. No final vai sair, vai iluminar uma célula solar. E eu estou transferindo agora energia de um ponto A a um ponto B através de uma fibra ótica. Tá? E, obviamente, aqui eu não explorei muito, mas, basicamente, aqui o sistema de telecomunicações, né? Bom, e aí eu vou voltar para Shannon, né? Eu vou falar um pouco dos limites de tudo isso, né? Quais são os limites de troca de informação, né, do sistema de telecomunicações? E aí eu vou buscar lá, originalmente, a fonte lá de 48, essa equação ligeiramente modificada, porque ele fez para um canal e hoje a gente simplesmente multiplicou por um fator M, que eu posso ter múltiplos canais no meu sistema de comunicações. Tá? Então, basicamente, eu tenho aqui do lado esquerdo a capacidade máxima do sistema de informações, ou seja, quantos bits por segundo eu consigo trocar. É dado por essa equação que está aqui, a gente vai explorar cada um desses termos. Tá? Então, o número de canais que está aqui, a largura de banda, tá? Em pulsos por segundo. Depois eu tenho quantos bits eu consigo enfiar por pulso, e aí eu vou falar de modulação. Aí eu tenho o produto, né? Aí depois vem o logaritmo na base 2 de 1 mais a relação sinal-ruído do seu sinal. Né? Então aqui a minha relação sinal-ruído vai dar a intensidade de fato do sinal sobre a intensidade do ruído. É importante que essa quantidade seja maior do que 1, porque a gente vê que aqui eu coloquei um gráfico, né, dessa equação, é basicamente uma curva logarítmica, onde eu coloquei tudo aqui igual a 1, para a gente ver como é que se dá o comportamento dessa curva em função de S sobre M, esse parâmetro que está aqui. Bom, se o meu sinal é igual ao meu ruído, eu tenho ali 1, eu consigo identificar quase o meu sinal comparado ao meu ruído, eu vou ter 1 e a minha capacidade é basicamente limitada pela frequência com qual eu consigo trocar
a informação no meu canal. Se a minha relação sinal-ruído é maior do que 1, o sinal é melhor do que o ruído, bom, eu estou numa área ótima de transmissão de informação, eu consigo, inclusive, passar mais informação do que a minha própria largura de banda. Por outro lado, se o meu ruído é maior do que o sinal, eu começo a ter dificuldades. Eu começo a ter que aplicar algoritmos de correção de erro, etc., para poder recuperar essa mensagem. E eu começo a ter problemas aqui, né? Eu começo a ter perdas nesse sistema. Tá? E aí aqui eu tenho uma coisa menor do que esse produto MBB. É importante mencionar aqui que essa equação que Shannon encontrou, ela é puramente baseada nas limitações do meu canal físico. Tá? Ela não é necessariamente limitada pelos dispositivos que eu estou usando ali. Não é o laser que é mais rápido, o receptor que é mais rápido ou mais devagar, que limitam a capacidade do canal. Aqui a gente está falando da capacidade do canal, ou dos múltiplos canais, agora multiplicando por esse fator N. Tá? Então, basicamente, largura de banda aqui não é a frequência que o meu laser está enfiando no sistema, é a largura de banda do canal, que quer dizer a frequência máxima e a frequência mínima que ele consegue passar. Né? Então, bandwidth, né, esse Bzão aqui, largura de banda em português, é basicamente a diferença entre F máximo e F mínimo. E aí, obviamente, né, qual é a capacidade real do meu sistema, aí vai depender dos dispositivos que eu estou usando. Aqui eu estou falando de limites. Tá? Bom, para ir um pouco mais rápido, tentar respeitar o tempo, eu sempre tenho esse problema, enfim, a gente vai entrar termo a termo, eu vou tentar fazer o mais rápido possível aqui. Então, para eu aumentar a capacidade do meu sistema de informação, para aumentar o número de canais, a gente pode abrir mão de uma coisa que a gente chama de multiplexagem. Né? Multiplexagem temporal, onde eu codifico o meu sinal ali, eu coloco diversos canais que vão misturados do tempo de propagação na minha fibra, e lá do outro lado eu consigo depois decodificar quem chegou primeiro, quem chegou depois. Tem um protocolo que consegue identificar essas diferenças temporais entre os sinais. Então, existe a multiplexagem no tempo, existe a multiplexagem no comprimento de onda, onde eu enfio ao mesmo tempo, na mesma fibra ótica, vários lasers de vários comprimentos de onda, cada um com a sua informação passando ali, com o seu sinal, zeros e uns diferentes. Né? No final, eu consigo separar esses comprimentos de onda e decodificar cada um deles separadamente. Né? Então, isso é o WDM. Então, aqui eu tenho todas as bandas óticas que são usadas hoje em dia para fibra ótica, a banda O que eu mencionei, banda E, a banda S e a banda C. Né? Então, essas são as duas principais onde eu tenho menos perda possível. Aqui eu tenho Dense Wavelength Division Multiplexing, que ali eu consigo enfiar mais comprimentos de onda. E por fim, uma coisa que é bem recente, naquele gráfico que vocês viram, né, WDM, depois SDM, é a coisa mais atual, que é o Spatial Division Multiplexing. Quer dizer, eu agora, espacialmente, eu consigo multiplicar os canais quando eu faço fibras multinúcleo. Né? Então, eu tenho aqui fibras multinúcleo, existem também fibras mononúcleo, mas de múltiplo modo. Eu consigo enfiar vários modos ali. Então, isso aqui, obviamente, né, em cada uma dessas eu consigo enfiar tanto vários comprimentos de onda, quanto espacialmente, vários sinais diferentes. Então, eu multiplico pelo número de núcleos também, além do comprimento de onda. E, por fim, as fibras mais modernas, que é o Hollow Core, né, que saíram recentemente, não estão implementadas ainda, só em escala de laboratório, que é basicamente trocar o quartzo pelo ar. Né? Então, ao invés de eu ter fibras de quartzo, onde eu tenho as perdas de propagação, porque a luz interage com a matéria, eu tenho agora ar, cavidades de ar e refletores ali ao redor. Né? Então, prata, eu tenho fibras de prata, ocas, né? E esses espaços ocos é que dão os meus canais de comunicação. É claro que tem matéria aqui também, tem ar. E o ar interage com a luz e absorve luz. Mas nos comprimentos de onda que a gente está falando, a absorção é menor e você consegue ter menos perdas. E aí o próximo termo é o Bzão, lá, a largura de banda. Né? A largura de banda vai me dizer o quanto eu consigo... Bom, não é a largura de banda, é a frequência máxima e mínima, mas aqui eu estou falando de sistemas reais, eu estou falando de fato dos dispositivos que limitam o meu sistema. Né? E aí, aqui eu vou falar de frequência especificamente do meu dispositivo, né? E eu tenho dois tipos de modulação principais. Eu posso modular diretamente o meu laser,
posso simplesmente chavear 01, 01, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar o meu laser. Ou eu posso colocar o meu laser funcionando continuamente, com uma corrente elétrica constante, e eu chavear um outro dispositivo externo chamado modulador. E aí esse modulador é o cara que vai receber o impulso elétrico que oscila no tempo, e vai chavear, vai absorver ou não absorver essa luz, e a informação vai passar. Então, existem esses dois sistemas de modulação hoje em dia, né? O primeiro é mais simples e menos custoso, mas em contrapartida ele é menos eficiente, porque modular um laser, ligar e desligar um laser, significa que você está gerando uma densidade, uma população de portadores, tem que fazer a inversão de portadores para gerar o fenômeno de laser, depois desligar, deixar que esse sistema relaxe, então isso não é muito rápido. E você tem o fenômeno de chirping, por exemplo, e muitos outros. Então você é limitado em velocidade de modulação e aqui você consome mais energia, né? E é menos linear, tá? E aqui está dizendo isso, né? Aqui é a explicação um pouco do porquê que não vale a pena ligar e desligar um laser, e é muito difícil ligar e desligar um laser muito rápido. E aqui está explicando um pouco como é que se dão os moduladores externos. É nessa filosofia, né, de que eu deixo um laser ligado o tempo todo e eu vou modular o meu sinal externamente, seja com um modulador à base de interferômetro, seja com um modulador à base de eletroabsorção. Eu vou voltar nisso daqui a pouco, por isso que eu falei rapidamente aqui. Seguindo na minha equação ali, eu tenho meu Bzinho, que é a quantidade de bits que eu coloco por pulso. Antes é quantos pulsos por tempo, né? E agora é quantos bits eu coloco por pulso. Isso é muito legal, porque a gente tem... Eu falei para vocês anteriormente, né, que era ligado e desligado. Existem outros sistemas de modulação, onde eu consigo enfiar mais informação do que somente um bit 0 e 1. Né? Então, esse primeiro é o NRZ, né? É esse Non-Return to Zero, se não me engano, a sigla, em que você tem zeros e uns, que é ligado e desligado, ou PAN2, né? Que é Pulse Amplitude Modulation 2, que só tem dois estados possíveis, né? Ou 0 ou 1. Existe, por exemplo, o PAN4, que ao invés de ser ligado e desligado, eu colocar o meu sistema em 0, 25%, 50% e 75% de um valor trigger lá, um valor limite. E aí, com isso, eu consigo passar agora consigo passar 2 bits, ou seja, 4 informações, por isso o PAN4, né? Aqui, por exemplo, o correspondente a um 00, 25% é um 01, um 1 e um 0, enfim. Aí depende de como você codifica isso, mas você passa mais de uma informação agora por pulso, tá? E eu tenho sistemas de quadratura, amplitude, né, um pouco mais avançados, sistemas coerentes, onde eu controlo agora amplitude e fase, né, do meu feixe. E aí eu tenho sempre um clock com o qual eu comparo a fase e a amplitude de padrão, e eu comparo qual é a fase e a amplitude que está chegando do meu feixe, e eu consigo identificar na quadratura aqui, agora 4, por exemplo, bits, né? Se eu tiver lá em amplitude, eu tiver os mesmos 4 níveis de intensidade que eu tinha antes, e se eu tiver 4 níveis de fase, eu consigo chegar a 16 informações trocadas com um pulso só, ou seja, 4 bits, né? Muito bem. E por fim, a relação sinal-ruído, eu acho que é um pouco óbvio, né? Eu quero sempre ter mais sinal do que ruído. Ruído é uma coisa até um pouco complexa de tratar, porque existem ruídos intrínsecos, existem ruídos oriundos dos dispositivos, existem ruídos que são ruídos brancos, né, que não dependem da frequência. Enfim, eu não vou entrar muito na física de ruídos aqui, mas só para saber que o Shannon, né, para chegar nessa equação, usou um ruído branco, que é um ruído plano aqui, né, e para chegar nessa equação, tá? Não vou me aprofundar muito nisso. E eu tenho perdas, né, que aumentam, né, que na verdade influenciam na relação sinal-ruído. Se eu tenho perda de sinal, né, a minha relação sinal-ruído ela é piorada, né, deteriorada. Então, por exemplo, a fibra ótica, ela é uma fonte, as perdas na fibra ótica são fontes de perda da relação sinal-ruído. A própria dispersão cromática, né, o seu feixe lá com múltiplos comprimentos de onda entram numa dada configuração, e pela dispersão, ou seja, pelo fato de cada cor viajar numa velocidade diferente, eu tenho um resultado diferente no final. Eu tenho o uso de amplificadores para tentar aumentar S, mas também aumenta N, mas não necessariamente na mesma proporção. Enfim, só para mencionar um pouco os fatores que influenciam S sobre N.
E aí, para ir um pouquinho mais rápido aqui, eu saio da equação de Shannon, espero que tenha ficado claro um pouco o que limita esses sistemas de comunicação e o que já foi feito, né, ao longo do tempo para otimizar tudo isso. E aí eu vou falar um pouco das gerações, das diversas gerações que foram de sistemas óticos que foram evoluindo no tempo, né? Eu tinha a primeira geração com o primeiro laser, o laser que já tinha sido implementado, o mais comum, laser de GAS, que não está num comprimento, que não emite num comprimento de onda ótimo para as fibras óticas, né? Mas simplesmente para uma demonstração de conceito eles foram usados, aqui já na década de 70, né? Onde eu tenho aquele produto capacidade de distância, né? Ou largura de banda de distância, eu tenho aqui a primeira geração com algo menor do que 10 gigabits por segundo quilômetro. Bom, e aí fibras multimodos, né? Fibras não otimizadas para melhorar a transmissão da informação. Eu tenho aqui já os primeiros modos de multiplexagem temporais e aí eu tenho um limite de 45 megabits por segundo nessa primeira geração. A segunda geração, então, essa limitação do comprimento de onda já foi identificado, os novos lasers passaram a ser de fosfeto de índio, na verdade não de fosfeto de índio, baseado em fosfeto de índio, são ligas em cima de fosfeto de índio que vão emitir então em 1,3 micrômetros na banda O. Eu já tenho fibras de monomodo, sem amplificação, né? São fibras passivas, ainda o sistema de multiplexagem temporal, onde eu atingi já gigabits por segundo. A terceira geração vai ser identificada ali pelo fato de eu mudar o comprimento de onda do laser, que vou para uma banda ainda de menos perda, né? Ainda em fibras. Bom, basicamente a mesma coisa de antes, só mudando o laser, onde eu já atinjo uma capacidade maior. A quarta e a quinta gerações, então ali eu vou ter fibras que amplificam, são fibras dopadas com terras raras, onde a própria fibra, eu consigo amplificar o sinal na própria fibra. Como faz isso depois a gente pode conversar, mas eu não vai ter tempo de entrar aqui na física de tudo isso, tá? E aí eu já tenho os primeiros sistemas de multiplexagem em comprimento de onda e eu chego em 11 terabits por segundo de troca de informação. E aí a sexta geração, que é a geração onde a gente está atualmente, só voltando aqui, né, a gente tem essa escala logarítmica aqui, então um avanço exponencial, e a gente vê a introdução finalmente do SDM, foi mal aqui, é SDM, onde eu tenho a multiplexagem espacial agora multiplicando ainda mais, né, os meus sistemas, a minha capacidade dos meus canais. Eu tenho também fibras, né, multinúcleo e essas fibras holocore que eu falei para vocês. E o recorde, então, hoje em dia de capacidade vezes distância é 1 petabit por segundo. Tá? Recomendo fortemente esse documento para entender tudo isso, é bem histórico, bem legal. Bom, e aqui finalmente eu vou entrar um pouco na questão dos dispositivos, falar um pouco dos dispositivos que são o esqueleto, né, de todas essas comunicações óticas, que são os dispositivos fotônicos, né? Tanto eu mencionei bastante laser, modulador, receptor. Eles são dispositivos fotônicos, ou seja, a fotônica controlar fóton, assim como a eletrônica controla elétrons, né? Então, a gente vai começar falando aqui dos lasers, tá? Que são as fontes de luz desse sistema. Então, aqui eu separei um pouquinho, em termos de arquitetura, as diversas arquiteturas que existem hoje nos dispositivos que, de fato, estão lá no esqueleto, né? Compondo os data centers, os telecenters também, que são os VCSELs, né? Os lasers de cavidade vertical, onde você tem o efeito laser. Bom, não dá para entrar em detalhes aqui, mas o efeito laser, basicamente, laser é Light Amplification by Stimulated Emission. O R eu sempre esqueço. Alguém me ajuda? Radiation. Obrigado. Então, você precisa ter uma cavidade onde a luz vai ter múltiplas reflexões ali dentro e vai estimular um paraeletroburaco a ser emitido e isso vai ser amplificado. A cavidade aqui é vertical, ela é feita geralmente ou por espelhos ou por esses espelhos de Bragg, né, que são feitos verticalmente ao alternar camadas de diferentes índices de refração, né, e aí o efeito laser ele sai na vertical. A mesma coisa pode ser feito, não a mesma coisa exatamente, mas essa filosofia da cavidade, né, pode ser feita longitudinalmente, onde você tem o laser mais simples, é o laser de Fabry-Perot, onde a sua cavidade são as facetas de um chip semicondutor,
onde você eventualmente faz um tratamento reflexivo de um lado e reflexivo de outro, mas você controla a taxa de refletividade para que um pouco de luz saia. E ali dentro você tem o guiamento da luz próximo da região ativa, dada pelo condicionamento do fenômeno de guiamento de ondas, onde você manipula ali, você constrói artificialmente um gradiente de índice de refração, a luz vai ficar confinada no teu material ativo que tem o índice de refração maior do que a redondeza, né? E aí essa luz vai ficar fazendo múltiplas reflexões no material ativo, emitindo cada vez mais luz, sendo amplificada, e esse laser vai sair por aqui. O laser DFB, que é Distributed Feedback Laser, ele é basicamente esse princípio, só que a cavidade não é o comprimento completo do Fabry-Perot. Ele é dado, aqui dentro existe uma rede de difração, e em cada período da rede de difração você tem esse feedback, né? E ao longo do dispositivo, então, ele vai tendo esse feedback sendo amplificado, e no final o laser sai por aqui. Basicamente o que você faz é tratar uma faceta lá alto reflexo e aqui baixo reflexo, anti-reflecting coating e high reflecting coating, e você tem o laser DFB. Então esses são os lasers que são utilizados. Aqui um pouco, eu vou pular essa parte, tá? Mas basicamente você também tem a geometria da região ativa, né? Como a região ativa está envolta por materiais com índice de refrações, sempre índice de refração menor do que o material ativo, para que a luz fique confinada aqui dentro. As diversas arquiteturas para fazer isso. O nosso laboratório é especializado no SIBH, que é o Semi-Insulating Buried Heterostructure, onde a gente faz um recrescimento com material semi-isolante, para que, obviamente, a corrente elétrica numa junção P e N, né, um diodo, passe por aqui, não passe por aqui, e que eu também crie um contraste de índice de refração entre esses dois materiais, porque o modo óptico fique aqui. Enfim, alguns elementos só para... A zona ativa, né, o que compõe aqui esse material, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Começou com junções diodos P e N, e ao longo do tempo foi evoluindo, heteroestruturas começaram a fazer parte desse... para confinar, né, eletricamente os portadores a fazer parte dessa zona ativa. Então, se você tem ali uma heteroestrutura, né, um material, quando a gente fala da energia, do diagrama de bandas, e você coloca níveis com uma energia mais baixa na banda de condução aqui, né, mais alta na banda de valência, para que os teus portadores elétron-buraco estejam confinados espacialmente próximo um do outro, para que o fenômeno de recombinação que vai gerar, né, a luz, ele aconteça, então você otimiza a estrutura do seu dispositivo. Então aqui eu tenho, adoro esse gráfico, é uma das figuras que eu mais gosto na área de semicondutores, porque ele foi a aula que o Alferov, que ganhou o prêmio Nobel, né, o russo ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel pela utilização de heteroestruturas em dispositivos semicondutores, e ele mostrou como é que, nessa curva, né, ele fez esse review, ele mostrou como a corrente de limiar de um laser, basicamente a corrente de limiar é a corrente a partir da qual aquele dispositivo tem o fenômeno de laser, né? E aí quanto mais baixo isso, melhor, porque você economiza energia, você tem um laser mais eficiente, etc, etc. Como isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Através da introdução dessas heteroestruturas. Então, primeiramente, você tem aqui nenhuma heteroestrutura, né? Você tem uma corrente de limiar bem alta, e aí você tem a double heterostructure, quer dizer, coloca o material com gap menor envolto por um material de gap maior dos dois lados. Isso já melhora bastante, bem consideravelmente, uma ordem de grandeza. Depois você tem o impacto da introdução de poços quânticos, onde agora você confina ainda mais, né? O elétron está aqui, o buraco está aqui espacialmente em uma região da ordem de uma dezena de nanômetros. Então a taxa de recombinação vai ser muito mais eficiente. Depois pontos superlattice, né? Superredes, pontos quânticos e assim sucessivamente. Então, a gente vê que a introdução dessas nanoestruturas, elas melhoram a eficiência do laser. E aí, falando de moduladores, né, a modulação aqui agora, a modulação ela pode ser feita de duas formas, mais um dispositivo fotônico, né? O laser agora é o modulador, e aí agora a gente está falando daquele tipo de modulação em que o laser fica ligado o tempo todo, e o meu modulador aqui que vai chavear a luz,
E aí esse laser, esse modulador aqui é muito bonito, e aí eu resolvi falar um pouquinho sobre ele, porque muita física envolvida. É o interferômetro, né? O interferômetro Mach-Zehnder, você tem 2 braços de interferômetro, a luz entra aqui, é dividida, né, com a mesma fase dos 2 lados, então você tem 2 caminhos ópticos iguais, a luz vai chegar com a mesma fase aqui e vai sair como ela entrou. Mas, se você enfia aqui um material que muda a fase da luz, você vai ter diferenças de caminho óptico e você pode ter interferências construtivas e destrutivas aqui. Então, o chaveamento, né, da luz se dá pelo controle dessa célula de Pockels aqui. Então, eu vou mudar aqui a diferença de fase dos meus 2 braços através desse fenômeno, tá? E aqui eu tenho, então, um chaveamento elétrico. Então, eu tenho um campo elétrico aplicado no material que tem um índice de refração que muda com o campo elétrico. E aqui eu estou trazendo para vocês diversos materiais, né, com coeficiente eletroóptico, que é basicamente esse coeficiente, né, como muda com a tensão. E aí a gente vê que o silício e o arseneto de galho são pouco eficientes, geralmente não são usados para moduladores, mas você tem outros materiais ali, óxidos, esse aqui que é o niobeto de lítio, que está muito na moda, né, polímeros, etc, etc, etc. E aqui é um dispositivo de eletroabsorção, onde você tem basicamente na cara de um laser uma junção PN também, semicondutora, que absorve luz, né? Absorve luz com a aplicação de um campo elétrico e deixa passar sem aplicação de um campo elétrico. Isso é dado pelo efeito Stark, né, num poço quântico, por exemplo. Num poço quântico você tem seus níveis de energia, quando você aplica um campo elétrico, eles mudam ligeiramente, podendo ficar transparentes ou absorvedores, dependendo da sua tensão, tá? E aqui tem uma curva, né, que caracteriza muito bem, a gente está falando hoje sobre isso. Aqui eu vou de 0 a 4 volts, a gente vê a transparência. Aqui é uma curva de transmissão em função do comprimento de onda, né, do nosso grupo, onde você tem completamente transmissivo de quando está desligado, então a luz passa por esse dispositivo, não é absorvida, é um 1. E aí quando eu aplico 4 volts, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um laser de 1550, a luz quase não passa, então isso passa a ser um 0, né? Os fotodiodos também são dispositivos fotônicos importantes. Aqui está uma foto e 2 artigos do nosso grupo também, tá? Recentes. Junções P e N, pode ser bulk, pode ter introdução de poços quânticos também. Mas o mais importante aqui é como eles respondem com a frequência também. Esses dispositivos não só a gente se preocupa com a responsividade deles, que é um fator importante para fotodetectores, câmeras térmicas, mas a gente também se preocupa com a frequência de operação deles, tá? Então, isso é importante. A otimização desses 2 parâmetros é importante. E o 35 Lab aqui, a gente está ali mais ou menos tentando otimizar as 2 variáveis, né? Então, a gente tem pontos aqui laranja e vermelho. Não, laranja é NTT, o vermelho está aqui. Esses pontos já foram melhorados recentemente. Esse artigo, bom, é desse ano, mas a gente já teve um outro artigo esse ano onde a gente já melhorou esses dispositivos. Bom, eu tenho pouquíssimos minutos. Aqui eu vou falar rapidamente sobre circuitos fotônicos integrados. Eu estava falando inicialmente só de dispositivos discretos singulares, mas a gente já tem a capacidade de gerar vários dispositivos no mesmo chip, né? Que são os circuitos fotônicos integrados. Então aqui a gente está vendo as diversas estratégias, né, de integração. A gente tem a monoepitaxia, onde os dispositivos são processados no mesmo crescimento. Então, eu tenho um crescimento, uma epitaxia com a mesma estrutura, e eu processo diversos dispositivos um seguido do outro. Aqui tem um exemplo, né? Aqui é uma figura de um dispositivo meu, que foi feito ano retrasado, onde eu tenho ali um laser, um modulador e um amplificador. Né? Um laser, um modulador, um amplificador, esse aqui é um dispositivo real. Esse aqui é fotoótica, esse aqui é microscopia eletrônica. Eu tenho uma integração por butt joint, onde agora, se eu quiser otimizar cada estrutura vertical de um dispositivo, eu posso, onde eu faço corrosões do material, depois eu faço crescimento de um novo material seletivo numa certa região, e eu otimizo a estrutura para cada dispositivo. E eu tenho o fenômeno de Selective Area Growth, que eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas basicamente num crescimento só, a gente consegue ter diversas regiões ativas, porque a gente coloca máscaras dielétricas que modificam a cinética do crescimento e fazem com que cada região eu tenha uma estrutura diferente. Heterointegração também é bem interessante, está muito na moda, né? 3,5 sob silício, e aí as diversas formas de fazer isso. E por fim, aqui o projeto que eu estou mais envolvido lá no laboratório
que é a nossa plataforma aberta, que a gente em breve vai acontecer no ano que vem, está previsto para que ano que vem a gente tenha a abertura da nossa plataforma, nossa infraestrutura de fabricação para o mundo. E aí a gente vai ter 2 chamadas por ano, onde a gente vai ter, já está disponível esse PDK, o Process Design Kit, onde a gente mostra todos os dispositivos que vão estar disponíveis, como se fosse uma biblioteca, e, bom, vocês, ou os designers de uma startup, ou professores de universidade, bom, seja quem for, que queira usar a nossa infraestrutura, vai montar o seu dispositivo, o seu circuito fotônico integrado, vai mandar para a gente esse design, a gente vai integrar tudo isso num wafer, numa máscara, obviamente, e no mesmo wafer eu vou fazer, isso aqui é uma figura real, né, de um wafer que foi processado há pouco tempo, e no mesmo wafer eu vou ter vários projetos, a gente chama de multi-project wafer. E aí a gente vai clivar depois e distribuir o chip de cada um, tá? Então esse aqui é o projeto onde eu estou envolvido, eu sou responsável técnico da fabricação desse projeto. Bom, e era isso que eu tinha para falar hoje, eu acho que ficou bem cravado aqui, né? Deu 5 horas. Eu tenho que agradecer a muitas instituições por onde eu passei, primeiramente ao Germano, ao Alan por me receberem aqui, ao professor Guilherme também, tá? Toda a audiência aqui também pela atenção, gostei da atenção de vocês. Para quem está no YouTube lá assistindo também, eu sei que tem uma transmissão, vai ficar gravado também. Obrigado por terem vindo, quem veio ao vivo. Aqui estão os meus contatos, não hesitem em entrar em contato. Eu tenho cartões de contato ali também, eu posso distribuir para vocês se vocês quiserem. 35 Lab, Nokia Biolabs, o Lab 100, bom, toda a minha carreira basicamente científica, experimental foi lá, o FRJ onde eu fiz todos os meus estudos, a vocês aqui da USP, né? O Cefed, onde eu passei 10 anos maravilhosos, onde eu desenvolvi muitos projetos de pesquisa, ensino e extensão. E aqui são 2 grupos de brasileiros no exterior, né, de pesquisadores e estudantes brasileiros no exterior. A APEB tem 40 anos já, então a gente tem toda uma luta política, né, na verdade, são instituições que promovem o acolhimento de brasileiros naqueles países, né, no meu caso especificamente na França. Aqui é Pesquisadores Universitários Brasileiros, uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos, depois tem em outros lugares do mundo. Então, também tenho que agradecer a essas pessoas que me acolheram nessas instituições. Então, é isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou abrir a sessão a perguntas. Se alguém tiver alguma, eu tenho uma lista gigante aqui, eu posso... Não é uma pergunta técnica, tá bom? Aliás, primeiro, parabéns, eu adoro semicondutores, né, como vocês sabem, então parabéns por esse trabalho. Mas eu queria entender, você mostrou, acho que na página 20, um mapa, você quer voltar lá na 20? Vou voltar. Eu fiquei meio, não foi antes. Não, foi aqui, página 20, aí, essa página, foi na 19. O Brasil não tem comunicação com nada, a não ser com os Estados Unidos? Ai, meu Deus, tem uma coisica aí que eu não sei de onde, não é do Brasil, ela vem lá de baixo, vem da Argentina para chegar na Europa. Mas o Brasil só tem comunicação com os Estados Unidos? Por que o Brasil coisa? tem comunicação com outros países da América do Sul, do Caribe, Estados Unidos, e aí depois tem que passar através dessa via para chegar na Europa. Na verdade, tem que passar pelo USA para chegar na Europa. É um bom ponto. Oh, gosh. Não, isso aqui não é do Brasil, né? Quer dizer, tem uma... Chega na África. Não, aqui não tem. Cadê? Aqui? Aqui é onde? Aqui vai para cá. Mas não. Ali não tem, ali está vindo lá de baixo. Isso é verdade, parece que sim, parece que a gente é filtrado. Nós temos uma dependência de comunicação com o exterior, nós temos essa dependência with USA. Me parece que sim. Oh, gosh. Right now, it's not a good idea. I agree. Não apenas agora, como sempre, né? Não é bom ter parcerias únicas. Obrigado pelo comentário, pela observação. Sim, não, esse gráfico é real. Sim, eu diria que não. Mais alguma pergunta?
Daniel, obrigada pela apresentação. Eu fiquei curiosa com relação a essa oportunidade que você abriu de fabricação de dispositivos, né? Vocês vão atuar tipo como uma foundry, né? Sim. E aí eu queria saber um pouco mais de detalhes, no sentido assim de... Geralmente foundry é baseado em um material, né? Tem a foundry de nitreto de silício, a foundry de silício, etc. Sim. De vocês vai ter um material específico. Sim, sim, sim. Outra coisa que eu queria saber é assim, na verdade, a gente como cliente, a gente vai fornecer o projeto para vocês e a fabricação vai ser toda por vocês, né? Não é como se a gente fosse acessar a infraestrutura de nanofab de vocês, né? Exatamente. Bom, obrigado pela pergunta. Eu não deixei claro, mas está escrito aqui, é a banda O, então o comprimento de onda é 1280 nanômetros, banda O, tá? Então é INP, a gente trabalha em INP, baseado em poços quânticos com a técnica de crescimento MOVPE. Bom, tem suas particularidades, porque entre MOVPE e MBE mudam as estruturas possíveis de fazer, certos materiais não dá para fazer em um, não dá para fazer em outro, ou faz mais de forma mais ótima em um ou de forma menos ótima no outro. O material que a gente usa é um material que a gente chama de poço quântico com base em alumínio, que é o INGAALAS, tanto no poço quanto a barreira, onde que eu mudo basicamente são as concentrações desses elementos dentro da liga. E a vantagem para sistemas MBE é que o poço de potencial ele fica mais profundo na banda de condução, confinando melhor o elétron, o que significa que as propriedades térmicas dos nossos lasers são melhoradas comparadas com outros dispositivos. Então, você perguntou do material. Bom, eu respondi, na verdade, eu não sabia nem se eu podia responder, mas eu não estou falando as concentrações, então não dá para reproduzir de qualquer forma. Então, o material é esse, o comprimento de onda é esse, a técnica de crescimento é essa, mas você tem razão, a gente vai fazer lá no vocês vão enviar para a gente o design, né, baseado nos critérios que tem aqui, tem toda uma regra de como fazer o design, né, o que dá para colocar seguido do que dá para colocar, mas sim, eu acho que vai ser bem didático, pedagógico, vai ser fácil de usar, e isso deve sair ano que vem. E vai ter um custo, né? Não é gratuito, tá? É isso que vai ter um custo. Exatamente. Vai ser cobrado por milímetro quadrado. Eu sou responsável técnico não comercial, então eu não faço ideia do preço, tá? É difícil responder aqui. Eu posso até abrir meu computador eventualmente e procurar, ou vocês me contactam e a gente conversa. Mas a gente está com um custo, um preço. Existem hoje em dia 2 foundries, tá? Na Europa existe a Smart Photonics, que fica na Holanda, e existe o Fraunhofer HHI, o Heinrich Hertz Institute, em Berlim. Eles 2 já fazem isso. Se vocês quiserem entrar na página deles hoje, vocês já vão ter uma ideia do preço e tal, do que dá para fazer. O nosso sistema é mais eficiente. Os nossos lasers... enfim, não é para puxar a brasa para a sardinha, mas eles fazem nesse sistema de shallow reach, tá? O nosso sistema é SBH, o que tem várias vantagens, principalmente a vantagem térmica. Aqui eles colocam BCB. BCB é um polímero orgânico e inorgânico que é um péssimo condutor térmico. Então, o calor provocado pelo fenômeno laser, né, as perdas, ficam concentradas aqui, então você tem muitas perdas por temperatura. A gente, pelo fato de estar no material, que apesar de ser um isolante elétrico, ele é um melhor condutor térmico, porque é semicondutor, a gente dissipa melhor o calor e nossas propriedades térmicas são melhores também, por conta disso. Além disso, o modo óptico, se você quer acoplar com a fibra depois, né, o modo óptico que sai aqui, ele é mais redondinho no nosso. Ele é cilíndrico aqui, ele tem uma simetria cilíndrica, por conta do contraste de índice de refração, enquanto que aqui ele é como se fosse uma pera, porque aqui eu tenho um índice de refração bem baixo, da ordem de 2, enquanto o semicondutor da faixa do 3,5, então eu tenho um modo óptico muito mais confinado aqui do que aqui, então se torna uma pera. E aqui, como os índices de refração são bem próximos, o contraste é pequeno, o meu modo óptico é um cilindro, ele sai assim. E para acoplar com a fibra pode parecer bobo, acoplar com a fibra é muito mais fácil. Então, várias vantagens do nosso sistema frente ao deles, a gente chega numa potência muito maior para a mesma corrente, e assim. Então, assim, tem peculiaridades de um sistema em relação ao outro. É claro que eles vão ter vantagens em relação ao nosso, que eu desconheço, mas enfim, mas devem existir, tá? Eles
são mais maduros, eles já começaram a plataforma deles há muito mais tempo, mas é isso, e eu estou tentando brigar com a direção do Instituto lá, para que a gente, a cada run desses, multiprojeto, a gente tenha uma pequena área dedicada a universidades, a projetos de pesquisa e ensino para universidades em países em desenvolvimento. Vamos ver se eu vou conseguir, mas é uma briga que eu estou tentando ter interna lá, para que uma parte da nossa fabricação seja gratuita, seja orientada a pessoas que precisam e não podem, e etc. Vamos ver se a gente consegue. Minha pergunta é nessa linha, né? Aquele sistema do Moses, que fazia para chip em silício, eles se baseavam nisso. Tinha um run por ano, ele dava para uma instituição 1,5 milímetro para você brincar. Então tem planos. Eu já levantei essa conversa lá, por enquanto não está previsto, tá? Por enquanto eles falaram, não, a gente precisa ainda validar a nossa ideia, o nosso sistema, rodar, tornar a coisa um pouco sustentável financeiramente. E quando a coisa estiver rodando por um tempo, eventualmente dá para fazer, mas por enquanto ainda não. Mais alguma pergunta? Eu tenho algumas, acho que eu nem vou fazer agora, a gente está se alongando pelo horário do colóquio, a gente conversa daqui a pouquinho então. Pessoal, queria agradecer mais uma vez ao Daniel pela vinda, agradecer pelos brindes, então falar para quem chegou depois, Daniel trouxe uns brindes que a Nokia está fornecendo para vocês, então por favor passem aqui, conversem com ele um pouquinho, e tem uns brindes para vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela apresentação. Obrigado a vocês pelo pelo convite. Obrigado por ter vindo, pela colaboração. Pessoal. Valeu.